Beleza? O programa tá já tudo pronto para logo mais estar recebendo o ilustríssimo Túlio Castelo Branco, tá chegando aí, e vai brilhantar o tardear o homem que é o profissional da educação física. Sibeli apresenta o professor Túlio. Veja um pouquinho da área de atuação do mesmo. Professor Túlio Castelo Branco é profissional de educação física, graduado pela UFP, especialista em atividade física e saúde pela UFP, professor do Instituto Dom Barreto, SEMEG Seduc. É o homem mais medalhado, o homem que mais viaja nesses torneios esportivos. Ele logo está aqui na bancada do Tardear e vai levar informação com precisão, nível PI, Brasil e mundo, em fração de segundos. Sibeli, vamos sair de cena e voltamos já com o ilustríssimo Túlio Castelo Branco. Beleza, pessoal? Como já foi apresentado, já está aqui do meu lado, nada mais, nada menos do ilustríssimo Túlio Castelo Branco. Tudo bem, Túlio? Bom, como é que tá, Braga? A gente vai adentrar um pouquinho na área que você sabe fazer de melhor. Sei que é da escola pública e privada, que já está um tempinho, né, nessa deixa da educação física. A gente quer saber, fala um pouquinho dessa área da educação física, assim, para o público tardiar. A gente, dia 1º de setembro, né? A gente comemora o Dia do Profissional de Educação Física. E assim, a educação física, Braga, ela surgiu, né, na Grécia Antiga ainda, né? A gente sabe que o povo da Grécia era um povo muito envolvido com a questão do esporte, né? Inclusive foram eles, né, que inventaram as Olimpíadas, né? Então o surgimento das Olimpíadas já foi lá na Grécia Antiga. Então já tinha esse envolvimento da educação física, da prática, né, ainda desde a Grécia Antiga. Falando a nível de Brasil, né, a gente tem a educação física ainda dentro do Império, né, dentro do período imperial, né, no caso, na década, no caso de 1880, né, no caso do século XIX, né, a educação física ela era praticada no período imperial, né, de forma ainda higienista, né. O que é que queria dizer isso? Era só uma preocupação com o bem-estar do corpo, né? Essa atividade ela não era profissionalizante, né? Não tinha o lado profissional e nem o lado, digamos assim, acadêmico e também esportista, né? Era só para o bem-estar do corpo, né? A educação física ela foi dividida em 5 fases, né, na evolução histórica dentro do Brasil. Né? A gente teve esse período higienista, né, que foi no período ainda imperial, mas já no século XX, né, em 1932, né, quando o Brasil já se tornou república, o presidente Getúlio Vargas já implantou, né, digamos assim, a profissionalização da educação física, né? Aí já entrou em uma outra fase, que é a fase chamada militarista, né? Foram criadas escolas de educação física, né? Mas tudo voltado para a formação militar, né? É aquela calistenia chamada, né? No período imperial ainda não era nem chamado de educação física, eles chamavam de ginástica. E aí no período já militarista, né? Já no século XX, 1930 para cá, já entrou, né, o termo educação física mesmo. A outra fase em evolução que segue, né, é já a fase pedagogicista, né, onde a educação física entra dentro das escolas, né, com ações pedagógicas mesmo, né, envolvendo a educação física como educação da criança, né, por meios pedagógicos. Né. E logo após essa fase veio a fase, né, de competitividade, o competitivismo, né, foi quando começou a surgir o treinamento de alto rendimento e voltado para o crescimento dos atletas, né? Quando é nesse período que a gente vai ver assim o Brasil numa crescente voltada para os atletas, né? Para competir os campeonatos, as Olimpíadas, né? A educação física se voltou um pouco para esse lado do competitivismo. E a outra fase, né, já mais atual, é a fase popular, chamada educação física popular, né, que é onde entra essa parte, né, do crescimento dentro da cidade para todas as áreas sociais, né? Não só para uma área específica dentro da escola ou então para aquele grupo, né, de classe social, não, ficou uma coisa bem popular, né? Expandiu e principalmente do pós-pandemia, né? A gente pode observar no pós-pandemia que os locais de lazer, né, da cidade
que cresceram são bastante frequentados. Você vai na Avenida Raul Lopes, você vê bastante gente, né, fazendo a prática. Aí você vai na outra avenida paralela, né, a Raul Lopes, no caso da o Mérito Castelo, não, do outro lado é a Raul Lopes, Raul a Lopes, Marechal. a Marechal de Castelo Branco, né, a Avenida Marechal de Castelo Branco, também bastante. Mas dentro dos bairros de Teresina tem os centros de atividades também, os parques, né, que são bem procurados, né, tem o Parque da Cidadania também, né, que é bem procurado. Então houve esse crescimento, né, dentro dessa evolução. Junto a isso, a prática, né, está sendo bem orientada também, né? As pessoas estão fazendo a atividade, mas com uma orientação, né? Ou uma orientação do profissional de educação física, mas porque o médico já também orientou, né? E ele procurou um nutricionista para melhorar a alimentação, procurou o educador físico para poder, né, o profissional de educação física, para poder fazer uma atividade mais orientada, né, mais adequada para aquele estilo de vida dele, né? Pois a gente vê que a crescência é muito descentralizando nos bairros, arenas, e sempre tem alguém com experiência para que a pessoa faça de forma correta, sempre, né, a orientação. Esse é a grande chave, né, de uma crescente, tanto da parte física, do bem-estar físico, como mental também. E tipo assim, a gente vê que já está com essa expansão grande, e vamos diferenciar um pouquinho do quem é bacharel e quem é licenciado, a diferença de atuação. Quando eu me formei, né, na Universidade Federal, a gente ainda não tinha divisão do curso em bacharel e licenciatura, não tinha essa divisão. O curso de Educação Física, tanto na Federal como na Estadual, na UESP, ele era uma licenciatura plena em Educação Física. Então, você cursava 4 anos e, quando você se formava, você estava apto a trabalhar em todas as áreas e todos os campos vinculados à atividade física e exercício físico, né? No caso da Educação Física, ou escola, ou academia, ou clubes, né? E assim, com essa divisão, né, no currículo acadêmico, quem faz o curso de bacharelado, ele fica voltado a trabalhar apenas em alguns setores. E quem faz licenciatura, né, já fica voltado para trabalhar apenas com escolas, né? Então tem essa divisão. Licenciatura trabalha com escola e o bacharel vai trabalhar nas outras áreas, né? Academias, clubes, né, como personal, né? Outros exemplos, né, também tem, né? No caso, nos clubes, tem as escolinhas, né, dos esportes, né? Escolinha de futebol, escolinha de vôlei, mas dentro da escola só pode trabalhar o licenciado, com licenciatura em educação física. Então, o bacharel ele pode ir para a área do CrossFit, outras áreas, né? Exatamente. Que vai trabalhar o corpo, mas com outra especificidade, né? Porque dentro da escola a gente tem a parte pedagógica, né? Uma coisa é você ir para a academia, outra coisa é a atividade física dentro da escola. A educação física dentro da escola tem um caráter mais pedagógico, né? Além de trabalhar o físico da criança, né, a parte de aptidão física dela, né, vai trabalhar também a parte mental, a parte de sociabilização, né? Entram outros fatores que são relacionados à educação, né, que é o fato de ensinar, né? Não de você estar só dentro de uma academia para fazer atividade, para ter um vigor físico ou uma qualidade de vida melhor. A gente vê que hoje está uma projeção tão grande que você está em 2 instâncias, que tanto na rede pública quanto privada, competindo, né? Eu digo sempre que eu vivo os dois mundos, né? Porque a gente sabe que a rede pública, ela é um pouco carente, né? E eu trabalho hoje na rede privada, querendo ou não, né, em uma das escolas melhores do Brasil. Então, a gente vivencia aqueles dois mundos, né? Eu sou professor da prefeitura, né? Sou professor do Estado também, e sou professor da rede privada, né? No caso do Instituto Dom Barreto. Então, eu vivencio esses dois mundos. E aí, a gente sabe que a rede pública é carente, né? É carente em material, é carente em formação para os professores, né? Diferentemente da rede privada, que a gente tem mais essa abertura. Tem mais incentivo também, né? Mais incentivo, dos gestores maior, né? É mais visto, né? É diferente, né, da rede pública. Infelizmente, é assim que a gente, né, vivencia. Né? Infelizmente, né? Não era para ser, mas infelizmente é assim que a gente vivencia.
a gente vê essa logística toda, tipo assim, que você prepara, está dentro de uma categoria que é de extrema importância, que é o voleibol, né? Esse preparamento para formar a equipe vai ter uma competição sempre no segundo semestre que tem as viagens, como é que você dá conta disso aí? O Dom Barreto, né, ele está incentivando bastante essa questão do esporte na escola, né? Não é de hoje que a gente sabe que o esporte e a atividade física, né, bem orientada, né, o exercício físico bem orientado, voltado para o esporte, ele vai trazer benefícios para a criança, para o adolescente, né? Isso dentro da escola, né? Esses benefícios não é só do físico, né? Tem os benefícios também mentais, né? Tem a questão da socialização, como eu já coloquei para você. A educação física facilita muito aquele aluno que é tímido a sociabilizar melhor com outros colegas, a se envolver, né? A se enturmar, né? Na verdade. Tem também a questão da disciplina, que a educação física, querendo ou não, ela traz uma certa disciplina, porque ela te ajuda numa rotina. E isso é muito bom para o aluno do Dom Barreto, que tem uma rotina de estudo muito grande, né? E falando da parte fisiológica, né, que é a questão da atividade em si, que vai mexer com o corpo, né, da criança e do adolescente, nós vamos ter as liberações hormonais, né, que se a gente for falar aqui da parte fisiológica, a gente vai passar a tarde toda, né, e não acaba o assunto, porque a parte fisiológica, resumindo, existe as liberações dos hormônios de bem-estar, né, serotonina, a endorfina, que são os dois principais, né, que são os chamados hormônios do bem-estar, que quando você realiza uma atividade que você gosta e que você libera esses hormônios, você se sente melhor, com mais vigor. Então isso ajuda para a criançada e para os meninos lá da escola na questão do estudo, né? Melhora a concentração nos estudos e também a quantidade de tempo, né, dentro dos estudos. Então a escola tem essa visão, né? Então o investimento no esporte é uma crescente no Dom Barreto, né? Hoje a gente está trabalhando esse ano a gente iniciou com algumas franquias específicas dos desportos, né? Do futsal, do basquete, do voleibol, né? Hoje lá na escola nós temos a escolinha do Falcão, né? Que trabalha o futsal. Temos a escolinha do EVB, que é o vôlei do Bernardinho, né? Que a gente também trabalha com o voleibol desde o começo, né? Para trabalhar a fundamentação inicial, e o NBA School, né? Que é o basquete também. Essas três atividades, elas são voltadas para o trabalho de base. Ou seja, a gente já pega a criança, né, ali com 6, 7 anos para trabalhar a parte psicomotora dela, para desenvolver os fundamentos específicos daquele esporte. Para quando ela chegar lá com 10, 11, 12, ela apresentar uma habilidade, né, daquele esporte e aí já se direcionar para a seleção da escola. E aí vem a parte competitiva. É onde entra a parte de competição, né? Hoje eu estou trabalhando com o voleibol na escola. Então, desde o começo do ano que a gente faz esse trabalho, né, de treinos, 2, 3 vezes por semana, né? Os meninos só vão ter ali um descanso na semana durante o período de provas, porque é muito puxado, então eles precisam dar uma descansada também, mas o treino é bastante intenso, né? Por quê? Porque vem várias competições, né? Hoje, esse ano, a gente ganhou o Campeonato Piauiense Sub-15 masculino, né, de voleibol. Foi o nosso primeiro título, que foi um torneio que teve pré-Olimpíadas às escolas particulares, né, que é as Olimpíadas do Cinep. Essas Olimpíadas do Cinep, ela é bastante esperada, né? As escolas ficam bem ansiosas para o início. Por quê? Porque envolve um grande número de escolas particulares, né? Aproximadamente 40 escolas particulares participam, em quase todas as modalidades, né? Tanto coletivas como individuais. Nós temos o futsal, o voleibol, o basquete, o handebol, tênis de mesa, natação, judô, né? Badminton, beach tênis. Então, é muito grande o evento. O Cinep inicia esse evento em meados de maio e vai até junho, fim de junho. Então, são 2 meses de evento. Então, o que acontece? É o nosso
primeiro evento foco, né? Por quê? Porque quando você ganha a vaga dentro do Cinep, se classifica, né, é campeão, né, ou vice-campeão, porque geralmente o Cinep ele dá 4 vagas para a fase estadual. Então, os 4 primeiros daquele torneio vão disputar os JEPs, que são os Jogos Estaduais do Piauí. O JEPs, por si, é após o Cinep. Quem disputa os JEPs e se torna campeão vai representar o estado no brasileiro, né, no nacional, que no caso é o JEBs, né, que são os Jogos Escolares Brasileiros. Isso no caso do Sub-14, da categoria Sub-14, porque na Sub-17 é Jogos da Juventude, né? São 2 nomes diferentes, mas para poder se classificar precisa ganhar o Cinep, ir para o JEPs, ganhar o JEPs, para poder ir representar o estado, né, levando o nome da escola, mas representando o estado, né, na parte nacional. É uma força-tarefa, né, para chegar até. E lá, esse ano, né, já aconteceu, no primeiro semestre acontece o Cinep e o JEPs. Né, a gente terminou o JEPs antes das férias em julho. Né, e aí a gente ganhou o Sub-14 masculino, fomos campeões no vôlei Sub-14 masculino. O Sub-17 feminino também foi campeão com o professor Rafael, mas eu ajudo ele, né, sou auxiliar dele, e ele é meu auxiliar no masculino, então a gente faz essa troca. E o meu Sub-17 masculino foi vice-campeão, né? Mas para representar o estado, no Sub-17, a gente pode unir as equipes. Então, os 2 times que chegaram na final, que foi um 7, uma escola do estado, né, que é o José Pereira, eles ganharam da gente a final em 2-1. O jogo foi muito acirrado, né? Mas aí o que é que acontece? Para representar o estado, que a competição vai ser em novembro, em João Pessoa, nós vamos unir as equipes. Os meninos do 7 do José Pereira, eles estão indo lá para a escola treinar, junto com os do Dom Barreto, né? Lógico que com todo o apoio da direção, né? A professora Marcela deu esse apoio para a gente, liberou, abriu as portas da escola e a gente uniu, né, para formar uma seleção que vai representar o Piauí, um time mais forte e competitivo, né, que vai ser em novembro. O Sub-14, que a gente foi campeão, é em setembro em Recife, né, o JEBs, os Jogos Brasileiros. Então, no primeiro semestre são as classificatórias e no segundo semestre vem a fase nacional. Né, então a gente tem viagem aí em setembro para Recife, com o Sub-14 masculino para representar o estado e o Dom Barreto, e em novembro, em João Pessoa, nós vamos com o feminino, Sub-17, e o masculino, né? Feita a união com os 2 times, que vai ser em João Pessoa em novembro. Muita coisa. Eu quero entrar um pouquinho na área da motivação. Como ele motivou você a seguir essa carreira de brilhante sucesso? Como você motiva os seus alunos para que ele mantenha um nível elevado, que você consiga competir e chegar aos objetivos finais? Hoje eu estou na educação física, né? Eu entrei na universidade em 2002, né? Então lá se vai já 22 anos, né? Que eu estou dentro da universidade vivenciando isso aí. E eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Na minha infância, na minha adolescência, sempre pratiquei. Meu pai também era, então acho que isso tem muito da família. Então uma das coisas que fez eu me tornar professor de educação física foi mais a minha história de vida como criança e adolescente, como atleta dentro dos esportes. Né? Então, isso fez com que me levasse para esse campo, né, da educação física. E assim, dentro da escola, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de treinamento, né, de performance, né, de alto rendimento, que é diferente de uma aula de educação física, né, que você está ali com a turma toda, fazendo uma atividade voltada para algum tipo de fundamento, né, o treinamento é diferenciado. Né? E o que é que a gente faz para motivar esses meninos? Né? Além de dar um treino diferenciado, né, porque a gente precisa mudar, não pode ser a mesmice, porque senão fica monótono, né, e eles se desestimulam. Né? Então, como os meninos já gostam, a gente pega o gostar dele e a gente acaba fazendo algumas aulas mais dinâmicas, né? Sempre procurando mudar o foco do fundamento dentro da aula, para não deixar uma coisa muito monótona. Que ele vai atingir o objetivo desejado, né? E de uma forma bem dinâmica. Isso.
Vai ser interessante, né? E sempre sem atrapalhar os estudos, né? A gente leva o treinamento, né, como incentivo para ele manter os estudos, as notas, né? Isso é uma consequência bem tranquila, né, de acontecer. A gente vê isso nos nossos alunos que praticam, né, os esportes de treinamento dentro da escola. Tipo assim, você cuida de uma diversidade, né? Que dentro desse contexto você busca, tem um aluno com nível mais elevado, tem uns que querem, você tem que tentar igualar os demais. Exatamente. Tudo isso A aí? questão dessa parte de diferenças de habilidades, né? Sim. Essa questão aí se torna um pouco complexa, né? E complicada para você trabalhar dentro da escola, principalmente porque o Dom Barreto tem um grande número de alunos, né? Então, para a gente fazer esse selecionamento, né, esse funil, leva algum tempo, né? A gente acaba desagradando alguns pais, alguns alunos, mas infelizmente a gente sabe que nesse mundo do esporte competitivo não tem vaga para todo mundo, porque é uma coisa diferenciada, né? Então realmente é um pouco complicado para o professor na hora de fazer a seleção, mas a gente faz a seleção por alguns critérios, né? Um dos principais critérios é níveis de habilidade, testes que a gente faz com bola e sem bola, né, com movimentação e a prática dos fundamentos específicos do voleibol. E ali a gente vê se a criança ou adolescente tem a habilidade específica para continuar treinando, né? Se vai dar certo ele ficar na equipe, né? Então é mais ou menos por aí. É níveis de habilidade, né? Principal fator. Estou colocando o principal fator. Mas também tem outros que vêm. Questão de comportamento, questão de acuidade, né, de vivência dentro do treino. Tem aluno que é muito bom, mas ele não gosta de treinar. Então, não vai completar os critérios. Aptidão física por um ele vai outro, faltar, né? E tal, então vai acabar prejudicando os outros. Então, tudo isso a gente leva. As notas também, né? A gente está sempre questionando os meninos em relação às notas. Como é que eles estão nas notas? Converso com os pais, né? Tá, professor, ele deu uma quedazinha na nota tal, converse lá com ele. Eu vou lá, dou uma puxada de orelha, né? Porque o incentivo dele é o esporte, porque ele gosta. Então, para ele se manter lá, ele se esforça nos estudos, né? Então, é uma via de mão dupla, né? De troca. Tem algum momento que você direciona um aluno para ele fazer uma prática física fora do contexto para adquirir uma musculatura melhor? Na verdade, a gente conversa com os pais para isso ser feito fora, né? A maioria desses meninos, né, quando entram na adolescência, por uma questão estética, né, mais uma questão estética, porque eles estão em mudança de corpo, né, muito hormônio envolvido, né, a fase do estirão, né, estão crescendo, entrando ali na adolescência. Por uma questão estética, eles já procuram os pais para poder botarem numa academia, né? E lá tem um profissional que vai orientar. Então ali, dentro da academia, ele vai ter, né, uma melhor aptidão física, tanto muscular, né, como de parte aeróbica, digamos assim, o condicionamento cardiorrespiratório. Então, dentro dos nossos treinamentos, a gente procura trabalhar mais a parte técnico-tática, principalmente dentro do voleibol, né, que não tem tanta essa necessidade do vigor físico, né, do cardiorrespiratório, porque é um esporte que é dinâmico, mas ele para muito, né? Ele tem um rally ali de 30, 40 segundos e aí tá uma parada, então não tem tempo do atleta respirar e tal. Então essa parte física do cardio, ela não é tão puxada dentro do voleibol, diferentemente do futebol, do futsal, que é direto, correndo, né? Então no vôlei a gente procura trabalhar mais a parte tático-técnica dentro dos fundamentos, né? Essa parte física, de muscular e tal, a gente deixa mais para os meninos fazerem fora, né, quando eles estão na academia. Até porque a gente não tem tempo para fazer isso dentro da escola, né? A gente treina 2, 3 vezes por semana e o tempo é curto, é 1 hora e meia, né? Então a gente precisa focar na parte principal, que é fundamento e técnico e tático. E a necessidade de ter uma equipe ou reserva paralela na futura viagem, para não ficar desfalcado. Esses planejamentos. Por isso que a gente está trabalhando a base,
Essas escolinhas de franquias que a escola iniciou, né, e está dando um suporte muito grande para a gente nisso aí, é base. A gente está trabalhando a criança com 6, 7, 8 anos ali, a gente já está vendo quem é que vai contribuir para a gente no futuro próximo. Está sendo lapidado, então, né? O segredo é a base. Ter sempre, todo ano, uma fontezinha ali de aluno habilidoso para a gente estar pegando, puxando e trazendo para a seleção, né? Mas sempre a gente deixa um pouco a mais, porque tem essa questão dos alunos que se machucam, né? Eu tive agora no GEPS, né, na final do Cinep, né, meu jogador, né, meu meio de rede, né, central, ele foi atacar numa bola lá e na queda ele pisou no pé do adversário embaixo. E aí ele torceu o tornozelo, uma torção feia, o tornozelo inchou. E aí tirou ele da fase seguinte, que foi o GEPS, né, o Jogo Escolar Piauiense. Ele não pôde participar. E aí eu tinha que contar com algum aluno reserva que estava ali, né, à disposição, caso algum se machuque, para poder entrar, né, e recompor a equipe. Tipo assim, tem todo esse preparo, por isso a necessidade de entender um pouco da área pedagógica, tipo assim, que tem os altos e baixos, né? Tem o ganho, as perdas, tem o sucesso, tem o fracasso, você tem que dar tudo isso, né? Essa parte do fracasso é interessante, porque os meninos, dentro da escola, já fazem um trabalho de acompanhamento de uma disciplina da escola que ajuda bastante nisso, né? Então, o fracasso dentro do esporte é uma coisa bastante normal. Nem sempre a gente vai vencer. E eles têm essa consciência. Então, quando a gente inicia um campeonato, eu converso bastante com eles sobre isso. Eu digo, vocês têm que ter em mente que a gente tem um objetivo. Mas se esse objetivo não for alcançado, vocês vão estar de parabéns da mesma forma. Por quê? Porque vocês se esforçaram para chegar até ali, né? Tem uma evolução, tem um esforço, né? Então aquilo tem que ser gratificante, não pode ser frustrante, né? Lógico que o aluno vai se frustrar, mas ele entende que aquilo ali é uma forma de crescimento, principalmente para o próximo ano, né? Ele leva isso. Então eu trabalho dessa forma. Perdemos, mas o que é que a gente tira de bom? A gente pode tirar isso, aquilo, já para levar para o próximo ano. E eles se apegam àquilo ali, né? Vão treinar mais, né? Vão se dedicar mais. Então, tudo é um efeito cascata, é uma questão de consequência. E a obediência, tanto em casa como os educadores, né? Para poder seguir o passo a passo, né? Os meninos do Dom Barreto, eles são bastante tranquilos em relação a isso. Eles entendem que eu sou o professor técnico deles e que há uma hierarquia, né? Como eu tenho também a minha hierarquia como funcionário da escola, né? Da coordenação, da direção, mas eles me veem dessa forma. Então há aquele respeito, né? Eu já estou na escola há 17 anos, né? Então a maioria desses alunos que estão comigo hoje treinando, eu vi crescer na escola, desde pequeno, que eles são meus alunos. Então, eles já têm aquele respeito, né, e aquela admiração, né, pelo professor e pelo técnico. E quando a gente ganha títulos, isso só fortalece. Porque eles estão vendo o resultado acontecer, né? O mérito de um resultado positivo, de um título, é principalmente do aluno. Mas o que é mais gratificante são eles me verem também dentro desse contexto, né? Então, quando a gente ganha um título, eu sempre recebo os agradecimentos deles e dos pais. É o envolvimento grande, né? A família, a escola, a gente vê que... Tudo. E quando tem essas viagens fora, né, a gente tem bastante apoio, tanto da direção como dos pais. É muito legal de ver os pais apoiando, né? Tem alguns pais que têm medo, né? Porque é a primeira viagem da criança ali, o menino com 13 anos, 14 anos, nunca viajou sem os pais, né? Aí vai para uma viagem, passar 5, 6 dias fora, né? Mas a vivência, a experiência é fantástica. Eu vivenciei como aluno, como atleta, e venho vivenciando como técnico. É uma vivência, uma experiência fantástica, né? Eu sempre converso com os pais que são temerosos, eu sempre procuro dizer, o seu filho,
ele vai voltar dessa viagem e você vai olhar ele de outra forma, porque ele vai mudar. Ele vai mudar o comportamento dele, né, de autoindependência. Eles criam essa autoindependência nesses 5, 6 dias que passam fora de casa. E toda vez quando volta, eu recebo mensagem, ou então os pais lá na escola me procuram para dizer, professor, que experiência boa para o meu filho. São vivências, são culturas diferenciadas que às vezes você se encontra com... Porque a gente vai para um outro ambiente, né? Um outro estado, que tem uma outra cultura, né? Agora nós vamos para Recife, é uma cultura parecida com a nossa, né? Mas ano passado a gente foi para Brasília, ano retrasado a gente foi para o Rio de Janeiro. Então são culturas diferentes. E lá nós vamos encontrar com todos os outros estados, dentro do hotel e dentro das competições. E dentro do centro de convivência, que é onde eles fazem as alimentações, né? Então aquele contato com outras pessoas de outros estados, de outras culturas, é muito enriquecedor, né? Eles fazem amizades com os meninos de outros estados e quando voltam para Teresina, tá ali, ó, no Instagram, no Instagram, no WhatsApp, né? Criam grupos, né, de WhatsApp. E assim, é legal de ver isso, porque é onde entra um outro objetivo do esporte. Socialização, a convivência, né? E isso aí é muito gratificante para a criança. Além de ter uma boa qualidade de vida e, entendeu? A interação, a melhora de a qualidade de vida é o físico e o mental andando junto. A educação física ela é interessante, né? O esporte é interessante porque ele trabalha não só o físico, mas também o mental. Professor, muito obrigado. Conteúdo de excelência. Conselho para quem vai iniciar nessa crescência do esporte, da educação, a cidade cresce as arenas, cresce as academias, e tem muita gente querendo entrar nessa deixa da educação física. Como é que está o nosso cenário hoje? Está bastante grande. Bem aquecido? Né? Bem, o professor os cursos de educação física hoje, eles são bastante procurados dentro das faculdades particulares e nas públicas também. Houve uma crescente bastante, porque o campo cresceu, né? A procura para uma qualidade de vida, tanto física como mental, aumentou, né? Então, o conselho que eu dou é que quem está procurando fazer atividade, né, procure um profissional, né, para ser bem orientado e ter um resultado positivo, né? Ele vê que está tendo uma melhora, né? E com o profissional isso fica bem mais fácil. E quem está se capacitando tem local para todo o mercado para ser inserido, né? Tem, demais. Como eu te falei, dentro das Olimpíadas do Cinep, nós temos 40 escolas, aproximadamente. Então, é muito mercado de trabalho para quem quer se formar em licenciatura. E quantas academias nós não temos hoje em Teresina? Quantas academias não abriram em Teresina para trabalhar com o bacharel, né, onde tem o mercado do bacharel? Então, mercado de trabalho tem muito. E a disciplina obrigatória curricular nas escolas, né? Exatamente. Então, a gente tem que seguir, né, essa parte curricular dentro das escolas, porque são fases, né? Então, tudo é uma sequência pedagógica que a gente tem que seguir. Então, precisa respeitar o currículo. Muitíssimo obrigado, programa Tardear. Eu que agradeço. Que possamos voltar outras vezes e não vai ficar assim a nossa lembrança da FG Gráfica. Veja aí, pensado e projetado esse momento. Né? Bora ver aqui. Eu que agradeço, Braga. Sabe, cara? Que massa. Olha só. Gostei. Muito bonito. Símbolo da educação física aqui. Pensado aqui do vôlei, um pouquinho, ó, todos os esportes. Então, todos os esportes, bacana. Adorei. O programa Tardear está fechando mais essa pauta com esse ilustríssimo Túlio Castelo Branco. Conteúdo de qualidade e excelência que vai estar ainda hoje na íntegra do nosso canal do YouTube. E a gente vai fraccionar e jogar no Instagram, como fazemos em outros vezes momentos, segunda, quarta e sexta. Professor, obrigado, saúde e paz. Eu que agradeço. O resto nós corremos atrás. Tamo junto. Beleza? Obrigado.